Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diz que Deus suprirá todas as suas necessidades. Porquê que não supre? Que Deus incapaz é esse que não supre, não tem capacidade de suprir? Ou será que Ele já supriu? E nós é que não sabemos ir buscá-las? Porque ali em 1 de Pedro nós lemos, em 2 de Pedro 1,3 nós lemos que Deus já nos deu tudo. Em Efésios 1,3, vamos abrir em Efésios, rapidamente. Efésios 1,3. Em Efésios 1,3 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou, ou seja, Ele não vai abençoar. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos são? São materiais? Não, são espirituais. Onde é que elas estão? Estão no mundo do Espírito. Nos lugares celestiais em Cristo. Onde é que estão as bênçãos? As bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos, tudo aquilo que você precisa para a sua vida está lá em cima. E é a fé, que é este braço que vai buscar lá a bênção acima e traz até mim. Fé é acreditar que Deus é a minha força, porque Ele é a sua força. E você tem que ir buscar as coisas lá acima. Se você olhar para as circunstâncias, você não vai acreditar, porque você está a ser o homem material. E só o homem espiritual é que acredita que fé é. Já nos abençoou com todas as coisas. Deus quer transformar a sua vida, a minha vida. Para isso é preciso esforço. Lembre-se que a semana passada começámos com o estudo da terra de Canaã, que Deus prometeu-lhes uma terra de Canaã, mas o que Deus lhes prometeu tinha gigantes, tinha trabalho, tinha cidades fortificadas. Aquilo que Deus promete para a sua vida, eu vou-lhe dizer, Deus promete coisas para a sua vida. E estas são as boas notícias para si e para mim. Que aquilo que Deus promete para a sua vida, sabe o que é que tem? Tem gigantes. Tem cidades fortificadas. Mas eu vou-lhe dizer, é uma terra que emana leite e mel. Aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida são coisas extraordinárias. Mas tem gigantes. E tem cidades fortificadas, o que significa que você tem que saber lutar com gigantes. E muitos não sabem lutar com gigantes. Muitos, quando veem um gigante, ficam logo cheios de medo. Começam logo a chorar. Começam logo a sentir pena deles. Eu não fui chamado para isto, dizem as pessoas. Isto é muito difícil. Não era assim antigamente. Deus promete uma terra de Canaã, de leite, mel, de coisas boas, maravilhosas. Mas aquilo que Deus prometeu aos israelitas tinha gigantes, tinha cidades fortificadas. Cidade fortificada é você chegar e imagine que Deus diz assim, olha, vou-te dar isto. Mas para te dar isto, estás a ver aquela cidade? Estás a ver aquelas pessoas todas lá em cima a defender a cidade? Com fogo. Com flechas, com armas, estás a ver com aquelas armas todas? Eu vou-te dar aquela cidade, mas tu tens que ir lá à cidade. E você olha para si e diz assim, mas como é que eu posso ir à cidade? Eu não vou ser capaz. Então eles têm armas nas mãos. E Deus diz, não, eu vou-te dar a cidade. Significa o quê? Que você tem que ter esforço. A vida com Jesus não é estar na praia, nas Bahamas,
a gozar a praia. Não é praia. A vida com Jesus não é descanso. A vida com Jesus é cansaço. É cansaço, tem muito cansaço. Você tem que fazer território, tem que ir evangelizar, formalmente. As bênçãos que Deus tem para si. Diga assim comigo, as bênçãos que Deus tem para mim, tem gigantes. Tem cidades fortificadas. Eu pensava que isto seria muito fácil. Não é. Deus disse a eles, olha, vão lá à terra de Canaã que eu vou-vos dar uma terra extraordinária. Mas Deus não disse a eles que a terra era extraordinária, mas tinha gigantes e tinha cidades fortificadas. Deus não disse. Deus disse a Moisés, olha, envia homens a espiar a terra. E vejam que tipo de terra é. Vejam que cidade é que é. Vejam os moradores que lá habitam, quem são, como são. Vejam se a cidade é fortificada ou não. E diz que eles, quando lá chegaram à terra de Canaã, quando vieram da terra de Canaã, lá em Números 13, quando vieram da terra de Canaã, eles disseram, nós vimos a cidade, o fruto é este, o fruto é bom, a terra é boa, mas tem gigantes. E as cidades são fortificadas. A bênção de Deus para a sua vida tem cidades fortificadas, tem gigantes. E você tem que ser um homem e uma mulher maduros para saber lidar com gigantes. Se você tiver comportamento de menino, se você tiver um comportamento de criança, você ao pé do gigante vai dizer, você vai fugir, você vai chorar, você vai desesperar. E por isso é que a Bíblia diz lá também, não pasmes, não te espantes, não pasmes. E você pasma-se ali, já não sei o que é de fazer. Nunca aconteceu você chegar a casa e dizer, já não sei o que é de fazer. Agora foram-se as minhas forças todas. Isto agora é que já não vai dar. Já não vou aguentar mais. Está a ser muito difícil. Antigamente ainda era fácil, mas agora está a piorar. Você está pasmado com a situação, espantado. Espantado diz, não pasmes nem te espantes. Espantado aí você diz, como é que é possível? Como é que é possível aquela pessoa ter-me dito aquilo? E você está a ser rebelde contra o Senhor, porque você está a pôr os olhos nas coisas, nas pessoas. Maldito homem. Irmão, só se pudesse saber. Eu acredito absolutamente nessa passagem em Jeremias. Que maldito eu sou, se eu depender de homem algum. Que eu serei maldito, se eu depender que a outra pessoa me levante para cima.